Pensa só, num dos seus últimos momentos com os discípulos, Jesus solta uma que pega todo mundo de surpresa. Ele está prestes a ir embora e diz que isso é... Bom, mas como assim? Como é que a perda da pessoa mais importante na vida de alguém pode virar uma vantagem? Hoje a gente vai mergulhar nessa promessa tão intrigante e poderosa de João capítulo 16. E aqui que está o grande paradoxo da história, né? Jesus está dizendo que a partida dele, uma perda que parece não ter tamanho, na verdade vai ser um ganho para os seus seguidores. Como pode a ausência de alguém ser melhor do que ter essa pessoa ali do seu lado? Para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa sentir o peso daquela despedida. Então, para a gente entender bem essa promessa, a gente precisa primeiro sentir o peso do que estava acontecendo ali. O clima era de pura emoção. Jesus, o mestre, o amigo, está anunciando que vai embora, e a reação deles é exatamente a que a gente esperaria. E olha, a tristeza deles não era qualquer coisinha, não. Era uma dor tão grande que, como o próprio texto diz, encheu o coração deles. Eles estavam perdendo a pessoa que era o centro do mundo deles. É uma reação super-humana, totalmente compreensível. Só que é justamente aí, nesse ponto de tristeza profunda, que Jesus vira o jogo. E é aí que a gente sai da tristeza e entra na promessa. Jesus não deixa eles nesse buraco, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele apresenta uma verdade que, olha, ninguém esperava. O que Jesus fala em seguida é, sem brincadeira, uma das coisas mais impactantes e, vamos dizer, contra-intuitivas de todo o seu ministério. Algo que ia mudar completamente o jogo sobre como seria a presença dele junto aos seus seguidores. E aqui está o ponto-chave. É bom para vocês que eu vá. Em outras palavras, é para o bem de vocês que eu estou partindo. A partida dele, então, não era o fim, mas era a condição, a única forma para a vinda do Consolador, o Espírito Santo. A questão é, por que essa troca seria vantajosa? A lógica de Deus por trás disso é uma questão de alcance, de escala. Pensa bem. A presença física de Jesus era, por natureza, limitada a um lugar. Quando ele estava na Galileia, ele não podia estar em Jerusalém ao mesmo tempo, certo? Já com o Consolador, a presença dele passaria a ser universal e interna, dentro de cada um, acessível para todo mundo que acredita, em qualquer lugar, a qualquer hora. Basicamente, foi trocar uma presença limitada por uma sem limites. Ok, então, quem é esse tal de Consolador e o que ele veio fazer exatamente? Jesus não deixa a gente no escuro, não. Ele detalha direitinho qual seria o trabalho do Espírito Santo. Bora ver como isso funciona? A gente pode resumir a missão do Espírito em 3 grandes tarefas, que são o nosso roteiro a partir de agora. Ele viria para convencer, para guiar e para glorificar. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, uma por uma. Primeiro, convencer. E convencer aqui não é forçar a barra, sabe? É mais como acender uma luz, revelar a verdade. O Espírito ilumina 3 realidades. A verdade sobre o pecado, que no fundo é rejeitar Jesus. A verdade sobre a justiça de Deus, que ficou provada quando Jesus voltou para o Pai. E a verdade sobre o juízo, que é a certeza de que o mal no mundo já foi derrotado. É tipo o chamado para acordar, para se transformar. A segunda tarefa, a de guiar, mostra uma paciência que é de outro mundo. O próprio Jesus admitiu que tinha muito mais para ensinar, mas que os discípulos ainda não davam conta de entender tudo. Então o Espírito Santo entra em cena como esse guia permanente que vai nos conduzindo pela verdade, sabe? Passo a passo, no nosso ritmo, revelando as coisas de Deus quando a gente está pronto para entender. E por último, a terceira função. O Espírito Santo não busca os holofotes para si. O trabalho dele é glorificar Jesus. Ele pega tudo que é de Cristo e nos revela, fazendo com que a mensagem e a obra de Jesus continuem vivas, pulsando no mundo. Ele é como uma seta, sempre apontando de volta para Cristo. Bom, até aqui a gente viu toda a parte, digamos, teológica da promessa. Mas como é que um texto de quase 2000 anos de idade conversa com a nossa vida hoje? Chegou a hora de trazer isso para a prática. Na prática, essa mensagem se desenrola em 3 coisas bem concretas para a gente. Primeiro, é um convite para a gente confiar, mesmo quando uma mudança parece ruim, uma perda, é lembrar que ela pode ser o começo de algo bem maior. Segundo, é um chamado para a gente ter o coração aberto para essa voz do Espírito que nos desafia e nos transforma. E terceiro, é um incentivo para a gente buscar essa direção de Deus ativamente, não só nas grandes decisões, mas nas coisinhas do dia a dia. No fim das contas, o que fica é que a promessa do Consolador é uma mensagem de esperança. E que esperança, hein?
Ela garante para a gente que não fomos largados sozinhos para lidar com a vida. A gente tem um guia, um conselheiro, uma presença constante que nos conecta direto com a verdade de Cristo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente recebeu essa promessa incrível de consolo, de direção, de verdade. A grande questão agora não é só como a gente vive isso, mas como a gente passa isso pra frente. No mundo que tá tantas vezes perdido, triste, bem parecido com o que os discípulos sentiam naquele dia, como é que a gente pode ser um canal para compartilhar a esperança desse Consolador com quem tá do nosso lado? A promessa, veja bem, não para na gente. Ela foi feita para fluir através da gente.